Meus amigos, hoje é o dia que a gente vai compartilhar umas cagadas que a gente já cometeu aqui na empresa como empresários. Então, para que você possa se inspirar, mentira, para que você possa dar umas risadas e também ver o que de fato a gente não acertou, para que você não caia no mesmo erro que a gente. Senhoras e senhores, está começando mais um episódio do Codecast. Aqui você encontra a visão estratégica para vencer no ringue do digital, feito para donos de negócios locais que querem enfrentar desafios maiores. Estamos também no Instagram, @codirectbr. E aí, preparado para encarar essa luta? Bem-vindo, Tavo. Bem-vindo, Evandro. E dentro dessas cagadas homéricas, vão ter provavelmente algumas histórias engraçadas de coisas que a gente, algumas não se orgulha, mas algumas a gente tem boas lembranças, né? Não, mas nada como rir das desgraças faz com que a gente leve a vida um pouco mais leve. Exatamente. Então vamos lá. Listamos algumas delas aqui, cara, assim, Por isso que eu tenho cabelo branco hoje em dia. Já faz tempo, né, querido? Eu te conheci, já tinha uma mechinha bem sexy lá. Já tava começando a brincadeira. Mas, cara, teve, assim, a primeira que eu coloquei na lista aqui, ela veio de uma ansiedade nossa como empresário. Porque uma das coisas que a gente defende é que o empresário, ele tem que ter uma empresa que é um sistema que funciona. Uma empresa que seja um legado, onde o empresário vai estar mais no estratégico do que no operacional. Só que a nossa empresa, ela estava no primeiro ano em operação. Isso. E aí, a gente tava em franca expansão, entrando cliente pra caramba todo mês, a gente crescendo bastante. E a gente tava vendendo e correndo pra entregar e tava, enfim, aquele momento a gente tava estruturando a coisa inteira. E aí surgiu a oportunidade de a gente contratar um gerente que vai organizar toda a empresa para que a gente, ele vai cuidar da empresa enquanto a gente vai cuidar de fazer a empresa crescer. Era alguém que já tinha estruturado e participado do crescimento de uma outra grande empresa aqui na região. Era alguém que a gente conhecia muito bem e falou, cara, assim, meu Deus, perfeito, né? Só que não. Parecia perfeito, só que não. Porque o que aconteceu? Ele entrou, começou a trabalhar e etc. Então ele tinha um negócio paralelo. Então ele falou, olha, eu vou entregar esse negócio paralelo, delegar a gestão. E daí eu vou me dedicar, porque ele tinha cheio de planos. Era o início de um namoro, né? Então cheio de planos, o futuro vai ser lindo e etc. Só que daí na prática ele ia lá, sentava, etc. E cara, esse foi o primeiro erro que a gente cometeu. Desde o primeiro dia, a gente tratou ele como a pessoa que ia tocar a porra toda. E aí é onde mora o perigo. E talvez você já tenha cometido isso ou não, de querer achar um salvador da pátria da sua empresa, porque ele é muito bom, muito qualificado. Foi um desafio pra gente pagar o salário. A gente a gente vai dar um jeito de pagar esse salário, porque vai valer a pena. E achar que ele ia entrar, matar a bola no peito e já ia sair resolvendo tudo e resolvendo todos os pepinos que a gente até hoje não tinha resolvido. Exatamente. Então, acontece que ele durou exatos 17 dias na empresa. Exatamente. No 17º dia, ele pediu pra sair. Então, assim, foi um baita de um aprendizado. Eu agradeço de ter acontecido isso lá no início. E quando ele saiu, assim, ele é amigo pessoal nosso até hoje, então a gente tem uma excelente relação. Tem nada a ver com ele, tem mais a ver com... Sim, com a decisão péssima que a gente tomou e a expectativa gigantesca que a gente tinha, porque eu lembro quando ele saiu e, assim, eu fiquei uns dias sem conseguir falar com ele, porque ele saiu, eu não tava na empresa, e daí depois não consegui falar com ele, falou só com o Evandro, mas daí eu fui trocar uma ideia com ele e ele falou, cara, isso aqui é um manicômio. Eu não sei como é que vocês dão conta disso do jeito que vocês dão conta. Ele assim, ó, eu tô fora, não é pra mim, não conta comigo nessa brincadeira. Mas a real, tipo assim, quando ele conversou comigo pra gente poder finalizar, ele falou, posso deixar um feedback? Falou, claro, pode deixar um feedback. E aí, naquela época,
a gente tava vendendo e, tipo, não tinha claro qual que era o nosso papel dentro da empresa. O meu e o do Tava, os dois como sócios, os dois faziam tudo. Então, foi o feedback que ele deixou, cara, vocês têm que ter papéis super definidos e muito claros, quem lidera quem e quem é liderado por quem. Então, assim, foi um baita de um aprendizado, apesar de cômico, apesar de trágico e cômico, mas foi um baita de um aprendizado. Se primeiro, ninguém querer contratar alguém para construir a sua empresa, isso não existe. Então, assim, a gente queria que ele construísse tudo, que criasse todos os processos, que treinasse as pessoas, que fizesse, sendo que não tinha aquilo tudo estruturado. Não, e pior, né? Em tempo recorde. Em tempo recorde. E em paralelo já tocar os clientes e deu problema, já atende e não sei o que. Cara, em 17 dias, uma pessoa em função de liderança, ele tem que estar em treinamento ainda. 17 dias, e daí a gente já ir passando responsabilidade, cobrando e dando meta e não conseguiu, e porra, aconteceu tal coisa com o cliente, tinha que ter resolvido, tarará. Então... é natural que ele achasse aquilo um manicômio, mas pra mim o principal aprendizado que ficou é não querer atropelar. Eu falei, cara, a gente vai ter que desenvolver essa habilidade de liderar times, desenvolver lideranças, criar os processos, fazer a empresa ficar redonda, para quem sabe um dia poder de fato delegar a operação e etc. É claro que hoje a gente está muito mais no estratégico da empresa, mas a gente domina cada canto, cada vírgula da empresa, a gente tem a nossa mão lá. É claro que hoje nós temos pessoas competentes em todas as áreas da empresa, mas ainda assim a gente participou da construção, mesmo que em paralelo com muitas dessas pessoas. Para mim também ficou que a gente constrói a empresa e contrata pessoas para ajudar nesse desenvolvimento. Então, assim, você não adianta criar expectativa, botar o carro na frente dos bois, achar que vai trazer a pessoa pronta, que ele vai resolver tudo. Então, hoje em dia, mesmo quando a gente contrata os líderes, existe um programa de treinamento, existe fases de coisas que ele vai assumir, que vai fazendo com que de fato seja algo possível e real. Então, isso foi um baita aprendizado, assim, tipo, a ansiedade absurda, assim, achar o salvador da pátria, esquece. Que eu vejo que um monte de gente ainda faz isso. Vou achar alguém aqui, meio que eu vou dar a chave aqui a chave da empresa, resolve os pepinos aí pra mim. Não, e mais importante do que isso, né? Não só você ter expectativa em outra pessoa, mas também não ter expectativa em si mesmo, que você saiba tudo, aprenda tudo sozinho e etc. Você precisa criar... nessa época a gente conheceu o pessoal daquela empresa que tinha um conselho profissional. O Método Presidente. Método Presidente. Joel Fernandes. A gente até tem uma entrevista antiga com ele, né? Tinha que voltar a conversar com o Joel. Mas o que acontece? Ele tem uma empresa que eles montam um conselho profissional super legal. Então, assim, a gente começou a se dar conta que, cara, a gente não tinha braço e nem cérebro suficiente para aprender tudo em tempo recorde, vai, para, estuda, lê um livro, exercita, coloca em prática, tentativa e erro. Então a gente já comentou isso em outro episódio, mas a gente teve sempre o hábito de contratar mentores, contratar consultores, pessoas que já viessem com os atalhos pra gente. Outra que a gente também cometeu na área de gestão também foi chegou uma época aqui na empresa que tinha mais cacique do que índio. Tipo, tava crescendo demais, a gente foi promovendo um monte de gente, praticamente 100% todo mundo era prata da casa. O que acontecia é que a gente tinha um sonho, né? A gente ouvia as empresas... Não, mas porque assim, a gente ouvia as histórias das empresas que cresceram, daí a pessoa fala, não, eu entrei como estagiário e hoje eu sou presidente da empresa. E aquilo, particularmente para mim, sempre foi muito inspirador. Pô, poder dar uma oportunidade para a pessoa que começou lá do começo com vocês, que conhece a empresa, conhece a cultura, conhece tudo da empresa, que tem afinidade, etc., dar oportunidade para essa pessoa crescer. Só que chegou um momento que, primeiro, quando você pergunta se a pessoa quer crescer, ela óbvio que vai dizer, não, eu quero liderar pessoas. E na nossa cabeça, ingenuamente, a gente acreditava que a única forma da pessoa poder crescer era liderando pessoas. E isso é um erro, por quê?
porque as pessoas podem crescer na parte técnica, né? Então ele pode ser um ótimo copywriter, um ótimo designer, um ótimo editor de vídeos, um ótimo que seja, né? Um ótimo analista, um ótimo em qualquer função, um ótimo vendedor. A pessoa pode ter um crescimento que eles chamam de carreira em Y, né? Então chegou uma época, eu lembro, a gente fazia reuniões de liderança. A gente tinha, sei lá, 30 pessoas no time e 14 pessoas na reunião de liderança. Tinha gente que liderava uma pessoa e já tinha o cargo de líder. Não fazia o menor sentido. Não fazia nenhum sentido. Então, a empresa ficou com uma estrutura mega ineficiente. As pessoas que estavam no operacional, com razão, se sentiam sobrecarregadas, viam que tinha alguma coisa que não estava funcionando e, enfim, infelizmente a gente pagou o preço por isso. Então assim, esse é um aprendizado que, tipo, ter mais cacique do que índio literalmente não funciona. Então, e assim, por mais que a gente já soubesse daquela máxima que diz que você promover um excelente técnico para um cargo de liderança, na maioria das vezes você perde um excelente técnico e ganha um mau líder. A gente já sabia disso de cor e salteado. Só que na prática, a gente via tipo, pô, preciso dar oportunidade para a pessoa que está se destacando. E como a gente não tinha criado nenhum tipo de plano e não via outra oportunidade, cara, então a gente, bora lá. Né? Eu acho que dá para se desenvolver, etc., mas são outros tipos de habilidades. E coisas também que eu vejo que a gente fazia, que era, a pessoa primeiro entra e aí depois ela vai se desenvolvendo ao longo do caminho. Sim. Só que aí não dá mais tempo, principalmente em cargo de liderança. Então hoje a gente já enxerga que a pessoa primeiro tem que ter as habilidades de liderança para depois assumir uma função. Exatamente. E a gente ainda hoje a gente sempre privilegia quem está internamente, inclusive troca de função ou em promoção, mas de fato é feita uma entrevista normal das competências que eu preciso para aquele cargo, senão não rola. E se eu não conseguir resolver internamente, eu vou ter que buscar fora alguém que tenha essas competências. Exatamente. Então, assim, o desenvolver as pessoas nesse aspecto de liderança é fundamental para quando você precisar disso. Perfeito. Mas era engraçado, gente. Não, era engraçado assim. E outra, né? Era muito líder jovem também. Então a nossa empresa parecia o pátio de uma universidade, assim. Então muita gente, porque o crescimento estava acontecendo, né? A gente tinha um marketing muito forte, uma área comercial muito tracionada. E, cara, precisava botar a gente pra dentro. E, meu Deus, tem que... Mais cliente, preciso de alguém para liderar um time assim, preciso de alguém para se responsabilizar por tal coisa. Quem pode liderar? Daí olhando, a pessoa falava, não, eu quero essa oportunidade, mas no fundo, quando a pessoa fala que quer se tornar líder, ela tá querendo crescimento, às vezes é só um crescimento de salário, às vezes é um reconhecimento, às vezes ela quer mais responsabilidade, às vezes ela sente que ela pode um pouco mais, então... a gente se engana no dia a dia e naquela época foi trouxe um baita aprendizado pra gente de como o que não fazer no desenvolvimento de lideranças e num crescimento agressivo. Terceira, anotei aqui, cara, isso daqui, um dia onde a gente perdeu 1.000 pila num piscar de olhos, parecia uma gota numa chapa quente. Como perder R$1.000 em um dia sem nem perceber? A gente tava num evento, ficou com anúncio patrocinado, a gente tava num evento, chegou em São Paulo, num evento de marketing, e naquela época eu ainda mexia nas campanhas de anúncio do nosso próprio marketing aqui da empresa, e aí, assim, chegou na sexta-feira à noite e tal, o evento começava no sábado, eu dei uma otimizada nas campanhas, aí sábado de manhã eu tava olhando, antes de ir pro café da manhã, eu tava olhando os anúncios e tal, e eu tava olhando comigo ali as campanhas e tinha um anúncio que tava... exatos R$100 por dia. Com excelente performance. Com excelente performance. Tava lá todos os dias investindo R$100. O Tavo olhou, cara, assim, puta, mina de ouro. Bota um 0 a mais aí. Vamos botar 1.000 por dia. Assim, à noite a gente vê se vai dar certo ou não. A gente bota 1.000 pila ali e vê o que R$1.000 ali. Vai dar assim, um fuzuê, vai que bomba, né? Pô, a gente tá no evento de marketing, aproveitar a energia do evento, a abundância... O pau vai pegar, o negócio vai dar certo, aí, tenho certeza. Vai lá, Evandro, mete um 0. Um olha pro outro, bora. Tipo, faltou alguém ali com um pouquinho mais de pé no chão. 1-0, botei, enter.
soltei o míssel. Soltei o míssel, fecho o computador, chamo o Uber e vamos pro evento. Chegar à noite, nós vamos estar ricos. Presta atenção. Essas horas que a gente sente falta da Karina, né? Aí, cara, o senhor deve imaginar o que aconteceu no fim da história. Chegou a noite, o anúncio se perdeu inteiro, deu menos resultado de quando tava com R$100 por dia. Foi uma merda. E aí já vai o ensinamento aqui, tá? Não bote, não... Isso que nem tava bêbado, né? Não beba e vai mexer no gerenciador de anúncios. Mas que era de manhã cedo. Não, é porque assim, otimismo sem método não resolve. Porque assim, existe uma forma de você chegar de 100 para 1000. E definitivamente não é colocando um 0 a mais um anúncio que está performando. Existe um método, existe um timing, existe uma métrica que você vai olhar. Hoje a gente sabe disso, mas naquela época a gente só tinha coragem, coragem, entusiasmo e ousadia. Então assim, esse tipo de... eu lembro, eu abri o computador, olhei o anúncio, olhei pro Tavo, e aquela cara perdeu 1000 pila. Tipo, torramos R$1.000. Não tinha chegado a 1000, já tinha uns 900, 800. Tava quase, né? Não tinha consumido 100%. Falei, vai lá, vai dar boa. Ficou o evento inteiro sem prestar atenção no evento. Só, será que tá voando? Porque assim, o que acontece? Tu começa a receber mensagem, interação nas mídias sociais, etc. Tu fala, cara, a coisa tá acontecendo aqui. Tu vê o volume de interações. Mas vou explicar como que se deve escalar, aumentar o investimento de um anúncio. Não, vai ter um episódio só pra isso. Não, mas eu vou dar Dá uma moralzinha. É importante. Existem 2 tipos de escala quando você tá crescendo, tá querendo aumentar o investimento em anúncios do seu negócio. Tem a escala vertical e a escala horizontal. A escala vertical, ela é de fato você aumentar o Vamos lá, só um parênteses. O que é escala? Escala é o crescimento agressivo. Perfeito. Então, assim, você vai ter 2 maneiras de crescer e aumentar o investimento em anúncio, objetivando mais vendas. Então, aí tem essa escala vertical e a escala horizontal. E você pode fazer as 2 em paralelo. A escala vertical, ela acontece você aumentando o orçamento em anúncios, mas ele precisa ser gradativo. Por que isso acontece, tá? Qual foi a cagada ali? Imagina, do nada, você chega pro Facebook e fala, quero comprar 1000 agora. Então ele vai ter que dar um jeito de achar pessoas naquele público, porque assim, se tu disse que é pra gastar 1000, ele vai dar um jeito de gastar 1000. O Facebook, ele não quer que você perca dinheiro. Porque se você perder dinheiro, você vai parar de anunciar, ele vai fazer o seu melhor. Imagina o seguinte, que você que você é um comprador de uma empresa. Tudo bem? Você tem que comprar alface. Você tem uma cadeia de restaurantes e você trabalha lá na parte de compra. Vai ter que comprar alface. E aí, do nada, assim, de manhã cedo, o dono da empresa liga pra você e fala, cara, você precisa comprar 10.000 pés de alface porque a gente fechou um evento e vai ter que ter 10.000 pés de alface. Tu fala... Caraca, eu tenho 4 horas para comprar 10.000 pés de alface. Então, você tem que cumprir aquela missão. Então, o que você vai fazer? Você, vai primeiro em quem está mais próximo, vai comprar daquele fornecedor que você já comprava, que era mais barato, e conseguir comprar 1.000. Só que eu tenho mais 9.000 pés de alface para comprar. Então, você vai comprar mais longe, você vai comprar do fornecedor mais caro, você não vai ter tanta qualidade. Não vai comprar aquele alface com menos qualidade porque tem que ter os 10.000. Então, é a mesma coisa que acontece no anúncio. Você, tu falou, Facebook, compra os 10, de 100 vai para 1.000. Ele vai dar o jeito dele de te entregar aquilo que você pediu. Só que a qualidade despenca de um jeito, o custo. Então, para que você consiga crescer com eficiência, você vai aumentando o investimento de pouquinho. E a escala horizontal é você, naquele mesmo anúncio, ter públicos diferentes, entendeu? Você pode ter criativos diferentes, então você pode escalar ele horizontalmente também. Ter mais campanhas, enfim. Exatamente.
Gostou da aula de escala muito de bom. anúncio? Não, presta atenção nisso daí, porque talvez isso é o tipo de conteúdo que a gente só ensina para os nossos mentorados. E está entregue gratuitamente aqui no podcast. Gratuitamente, ó, isso vale um nugget, hein? Vale. Cara, isso daqui, a cagada homérica, nunca faça isso com seu sócio, tá? A gente foi num evento de marketing, tá? Estávamos belos e formosos na área VIP. E a gente tem uma crença, né? Quando a gente vai em evento de marketing, a gente vai na área VIP, porque na área VIP tem as pessoas que levam mais a sério o marketing. Então a tendência é que fazer um bom networking na área VIP. Então para nós, a área VIP é um investimento, porque você vai lá para fazer bons negócios, conhecer pessoas interessantes, trocar experiências e fazer aprendizados, porque o marketing é tudo muito novo. Então a possibilidade de ter uma pessoa completamente diferente, você nunca viu na vida, e te ensine algo novo é muito grande. Então a gente está sempre aberto para conversar com as pessoas, para interagir, etc. E daí, eis que tô eu. Deixa eu já contar a tua parte, tá? Eis que tô eu, belo e formoso na área VIP, andando lá, procurando minha próxima conexão. O Evandro me chama: Otávio, vem aqui, deixa eu te apresentar o fulano. Daí eu falei: não, beleza. Senta aqui na mesa. Sentei na mesa, aí não deu 30 segundos, o Evandro falou: cara, deixa eu ir no banheiro rapidinho. Aí eu falei: tá, não, beleza, deixa eu trocar uma ideia com o cara. Daí o cara se apresentando: não, sou dono de postos de gasolina, uma rede de postos de gasolina, etc. Eu falei: pô, o cara, empresário consolidado, né, talvez ele tenha algo de interessante pra ensinar. Eis que o cara começa a contar a história da carochinha. Aí eu falei: eu vou matar o Evandro. Este filho da puta sumiu. Agora conta a tua parte. Já termino de contar a minha. Cara, desculpa. Mas que tipo esse velho. Que bicho maluco. E tipo, mesma coisa, ele começou a contar, isso beleza, legal. Começa a contar a história, de repente, ele começa a contar: não, mas eu vou te falar a real do porquê que eu vim aqui no evento. É porque o meu filho, ele é um gênio do marketing. O guri tem 17, 18 anos. E o guri na minha frente, não vai nem comer de garfo direito. Tipo, todo errado na minha frente. Assim, o meu guri é um gênio do marketing. E eu vim aqui, era um evento enorme de marketing. Porque eu vou falar com o dono do evento. Porque o meu filho, ele vai assumir o marketing da empresa dele inteira. Aí eu comecei a olhar e falei assim: agora começou a ficar interessante. Eu falei: mas deixa eu ver o marketing de vocês. Eu comecei a conversar com o filho, porque assim, filho, apesar do meu preconceito, falei: deixa eu ver o que sai. Cara, assim, na boa, assim, não tinha absolutamente nada. Eu falei assim: não tinha nada ali. Aí eu pensei, né, preciso me livrar desse maluco. Aí eu olhei pro Tavo, falei: o Tavo que gosta de fazer network. Ô Tavo, vem cá, deixa eu te apresentar um cara bacana. Não, e eu tenho uma teoria, ó. Se você é louco, saiba que eu tenho uma teoria contra você. Quando eu encontro uma pessoa que é louca, a teoria é você ser mais louco que o louco. Então, se o cara fala abobrinha, você fala mais abobrinha que o cara. Porque assim, eu tinha uma tia-avó, que ela era meio doida. E daí ela azucrinava todo mundo da minha família. Minha mãe fala assim: Gustavo, vai lá falar com a tua tia-avó. E daí minha tia-avó não aguentava ficar meia hora conversando comigo. Ela voltava: Ô Ana Cristina, esse teu filho é cansativo. Então assim, pô, beleza, comecei a conversar com o cara. Ele veio com esses papos de louco. Falei: gente, como é que eu vou me livrar desse cara? E eu não conseguia ser mais louco que ele. Eu fazia força e o cara contava as histórias. Eu falei: cara, eu vou matar o Evandro. E assim, era aquele cara que ele gruda e tu não consegue sair da conversa. E claro, tinha um lado meu que não queria ser indelicado, porque ele tava todo entretido. E ele ia trazendo mais histórias, cara. Tipo, uma mais louca que a outra. Eu falo: velho, senhora, não dá mais pra acreditar nele. Não, assim. E engatando uma na outra. Eu falei: cara, eu vou matar o Evandro, velho. Por que ele faz isso comigo? Então assim... Aprendizado dessa cagada homérica: não sacaneie o seu sócio. Chama uma pessoa aleatória pra deixar conversando com o maluco, mas não o seu sócio, velho. Porra, às vezes eu tenho uns imãs de maluco que vocês não têm ideia. Não, porque o Evandro, pra quem não sabe, pra quem tá vendo pela câmera, o Evandro tem 1,90 m e poucos. Então ele é enorme, então ele chama muita atenção em evento e
com certeza em eventos de marketing a pessoa já viu um anúncio patrocinado dele. E daí fala assim, eu te conheço de algum lugar. Aí pronto, começa o papo de louco. Né? São muitas pessoas legais, obviamente. Pode abordar tranquilamente, só não seja louco. Só não seja louco. Vamos fazer a última. Vamos pra última história. Que é... Tu quer terminar com aquela outra? Não. Essa aqui mesmo, pode contar. Tá. Não, deixa eu falar a outra do... Tem um cliente nosso, porque assim, uma das coisas que a gente educa a nossa equipe, né? E a gente tem um cuidado muito grande entre nós mesmos, porque assim, toda empresa tem um grande problema de comunicação. Toda empresa. Então assim, o Marcelo Germano ele chama de cascata de chocolate, né? Que a informação que está em cima é a mesma informação que está embaixo, né? O chocolate que está em cima é o mesmo chocolate que está embaixo. E a gente sempre fala muito de comunicação assertiva, o nosso RH traz isso daí nas conversas individuais, nossos líderes, a gente comenta isso nos nossos treinamentos, né? Nos sistemas que a gente usa sistema de gestão interna, então a gente tem todo um processo para comunicação interna e etc. E daí, um belo dia, atendendo um cliente, queridíssimo cliente, né? Uma coisa mais fofa. Daí, de repente, a gente fez um pacote. Na época, a gente tinha agência, né? Aí a gente fez um pacote de postagens para ele. E daí, ele falou... Gente, posso dar um feedback para vocês? A gente, feedback... Adoro receber feedbacks, né? Aí ele falou assim... Gente, assim, ó... Eu tava olhando as imagens. E daí, assim, ó... eu senti uma coisa assim, tá faltando um tchan na imagem. E ele escreveu isso, assim, aquele feedback formalizado, né? Aí a gente parava, olhava o feedback, daí olhava a imagem, aí eu olhava o feedback, daí olhava a imagem. Falei, cara, como é que eu boto um tchan nessa imagem já? Dá vontade de fazer o meme e botar o El Chan inteiro dentro da imagem. Dá vontade de botar o El Chan inteiro e Carla postar. Pérez ali. Porra, velho, como é que eu vou fazer isso daí? Botar o jacaré. Não, ele mandou, eu quero que vocês deem um tchan nas imagens. Cara, eu te juro, assim, falei, cara, como é que eu vou falar pro cliente que eu não consigo fazer o tchan na imagem? Eu lembro que a gente chegou a gravar um vídeo explicando como ter comunicação assertiva nos feedbacks para dar pra gente. A gente teve que treinar o cliente a como nos dar os feedbacks. Então aquele foi muito engraçado, né? Cuide pra não dar feedbacks de tchan pra sua equipe. Não, mas assim, a gente fala muito que isso é uma comunicação grávida, né? O que é um tchan? Tá? O que o tchan representa pra você? Se você pudesse descrever o tchan, o que você... O tchan pra um é um, o tchan pro outro é outro, né? Cada um. E tipo... Mas é real, assim. Eu estudei programação neurolinguística, eles falam muito de linguagem hipnótica. E tem uma coisa que político faz de propósito, por exemplo, que eles falam assim, na minha gestão eu vou melhorar a educação. Quando ele fala melhorar a educação, cada pessoa vai entender um recado, né? O filho vai achar que a escola vai ter uma merenda mais gostosa, o professor acha que vai ter um aumento de salário, a mãe acha que o filho vai ficar mais inteligente, cada um vai entender uma coisa e de repente o político vai lá, constrói uma escola, falou, melhorou a educação, tem uma escola a mais, mas para aquelas pessoas que criaram uma expectativa com aquela promessa, aquilo não funciona, então você tem que começar a cuidar com a sua comunicação, porque isso é muito delicado. Exatamente, famosa comunicação assertiva. A última eu vou deixar você contar, né? Porra, velho. Já que me interfere diretamente. Bicho, é só pra não botar pra falar com o maluco em evento de marketing. Mas, cara, teve uma... Foi engraçada, né? Na sede 2. A gente... Nas nossas mudanças de sede, as duas últimas sedes... Bom, todas as sedes, eu acho que o Evandro conduziu a reforma. Né? Espero que na próxima não precise. Não, a próxima não, mas nem fodendo que eu vou meter a mão em obra mais uma vez. Mas enfim, a gente... Porque assim, tem um negócio que imobiliária faz. Você como cliente da imobiliária, ou seja, proprietário do imóvel, isso é maravilhoso, né? Porque você se sente muito seguro. Agora, a pessoa que está do outro lado, né? E daí, claro, tem um limite para você lidar com isso. Mas, resumidamente... A gente entrou no imóvel, o imóvel estava caindo aos pedaços, a gente reformou o imóvel, né? Enfim, fez um monte de reforma lá, gastou uma bela grana para deixar o imóvel nos trinks, né? Mudou, enfim, as persianas, o banheiro,
os nicados que tinha na parede, a gente arrumou um monte de coisa para entrar. E quando você entra no imóvel, eles fazem contrato de vistoria. Gente, se tem um negócio que dá margem para picaretagem, é contrato de vistoria. Por quê? Porque eles tiram foto daquilo que eles querem tirar foto. Eles falam, olha, a parede tá boa, daí ele tira foto de 10% da parede. Ele tira foto de um ângulo onde não mostra, onde tem aquela rachadurinha e etc. Só que o problema é quando você entrega o imóvel. E daí eles vêm cobrar aquela rachadurinha. Não, mas aqui na minha vistoria não tinha essa rachadura. Ah, legal, senhorzinho que fez a vistoria, você tirou a foto de um ângulo que a rachadura não aparece, e etc. E daí... um belo dia o Evandro me liga surtado, não, porque esse cara da vistoria e não sei o que, e parará, parará, parará. E daí foi na imobiliária e soltou os cachorros em todo mundo. Aí eu falei, tá, beleza, deixa que eu resolvo isso daí com o corretor. Aí fui lá na imobiliária, falei, cara, ó, aconteceu uma parada assim, assim, assado, meu sócio veio aqui, né? Ele, teu sócio veio aqui meio exaltado, né, Gustavo? Aí eu falei, tá, mas como é que foi? Não, ele abriu a porta, já saiu falando alto, todo mundo ficou me olhando. Eu falei, gente, o Evandro é um cara muito calmo. Pra ele dar essa surtada, vocês devem ter feito uma cagada muito grande. Ele, porque aconteceu um contratempo na vistoria. Daí, depois que eu fui saber a história inteira, eu fui descobrir essas picaretagens que essas corretoras fazem. Mas, gente... Dica de ouro, prestem atenção nos contratos de vistoria, peçam para um advogado revisar, porque não é brincadeira. Contrato, assim, aprendizado de olhar contrato, porque quando você tá entrando, você tá super emocionado em entrar, né? Tudo é novo, etc. Isso. Mas, puta, assim, pra eu dar uma surtada dessa, precisa de muito. Mas, cara, assim... ele tava meio exaltado. Porra, a hora que ele olhou pra mim... Tipo assim, ali, assim, no banheiro, era um banheiro mais antigo, e aí lá no fundo tinha feito um furo pro dreno do ar-condicionado. E aí, tipo, quando ele olhou aquele furo, ele olhou, cara, ele me deu um sabão, porque vocês furaram um azulejo, que vocês nunca mais vão encontrar, vocês não vão conseguir botar de volta, mas me deu uma lição de moral. Uma lição de moral, tipo, assim, que fiquei com dor de cabeça... Que quando... Aí depois eu fui olhar o contrato, já tava furado. A gente já pegou furado. Falei, não, cara, esse maluco tá de sacanagem comigo. E também, tipo, coisas que ele... Enfim, de sacanagem que ele dizia. Eu falava, cara, você lembra? Você que fez a vistoria de entrada, você lembra que essa porta tinha esse problema? Ele mas eu não coloquei no contrato, então agora vocês vão ter que pagar. Eu falei, não, cara. Voadeira assim, ele tá de sacanagem comigo de propósito. Aí eu fui lá fazer o alinhamento de expectativa na imobiliária e eles resolveram. Abrir a porta. Eles resolveram rapidinho. Falando alto. Mas enfim. Então assim, às vezes é necessário, né? Mas, cara, assim, presta muita atenção, né? Hoje eu leio muito cuidadosamente os contratos todos. Então, inclusive, se você está interessado em entrar na mentoria, leia o nosso contrato, por gentileza. Recomendo fortemente. Maravilha? Espero que tenha se divertido e aprendido algumas coisas aqui. Valeu, gente. Um forte abraço e até os próximos episódios. Comenta lá se vocês querem mais cagada ou que não falta aqui nessa história. Se quiserem, a gente faz um parte 2, parte 3, parte 19 disso aqui. É isso aí. Valeu, um forte abraço. Até mais. Tchau, Valeu, tchau.